I elevado a I elevado a I. Esse é daquele tipo de coisa que, caso você não esteja familiarizado com números complexos, vai ser e vai parecer uma conta muito difícil e muito bizarra de ser feita, não é verdade? Mas fica tranquilo que eu vou te ajudar direitinho, a gente vai passar por esse encalço juntos e vai descobrir qual é o resultado de I elevado a I elevado a I, inclusive descobrindo uma coisa muito esquisita, que é como elevar dois números complexos, que são complexos de fato, né? Eles são imaginários, puros, e isso resultar novamente para a gente no número real. Mas vamos por partes aqui, tá bom? Vem comigo. Ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando eu estou falando de I elevado a I elevado a I, isso aqui não é a mesma coisa que I elevado a I e tudo isso elevado a I, tá bom? Essas são coisas diferentes. Esse número aqui, na realidade, eu estou pegando o I e elevando o I por I a I. Então, não é a mesma coisa que I elevado a I e tudo isso elevado a I. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente está tentando realizar essa operação, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma observação que fala justamente isso, só que usando números mais palatáveis. Eu usei o 3 e o 3 e o 3 novamente. Vamos lá, ó, perceba o seguinte, galera. Quando eu tenho 3 elevado a 3 elevado a 3, na realidade eu estou pegando esse 3 e elevando ele por 3 ao cubo. 3 ao cubo, como vocês bem sabem, é 27, porque 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 9 dá 27. E aqui, então, eu teria que isso aqui é a mesma coisa que 3 a 27, certo? Então, esse lado aqui, ó, esse lado esquerdo é a mesma coisa que 3 elevado a 27. Só que aqui, do meu lado direito, o que eu tenho? Eu tenho 3 ao cubo, tudo isso ao cubo. E aí, 3 ao cubo é 27, né? Como a gente acabou de ver. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, isso aqui, ó, é 27 ao cubo, o que é totalmente diferente de 3 elevado a 27, tá bom? Então, vamos realçar isso aqui, ó. Eu tenho aqui 27 ao cubo, e essas coisas são totalmente diferentes. A gente não pode confundir isso aqui, porque senão já dá caca aqui na hora que a gente vai começar a fazer. O número que eu tenho aqui é o I elevado a I a I, tá? Não confundam isso com I elevado a I, tudo isso elevado a I, beleza? Então vamos lá. A partir disso a gente pode atacar o problema. Se você me lembra, o que a gente tem quando a gente fala de números complexos? Quando a gente fala de números complexos, a gente pode representar eles de três maneiras diferentes. Primeira coisa, na forma algébrica padrão, que é a z igual a A mais BI, em que I é a unidade imaginária e os números A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Essa é a primeira maneira que a gente pode representar um número complexo. A segunda maneira é a seguinte, ó. A gente pega o módulo desse número, que a gente chama de ρ, né? ρ multiplica por E, a constante de Euler, elevado a I θ, certo? Sendo, novamente, ó, esse θ, ele é o ângulo que o número complexo forma no ciclo, na realidade não é nem o ciclo, né? No círculo ali que a gente fala, não é nem círculo, né? Na realidade, no plano de Argand-Gauss, que é esse plano aqui, ó. É um plano bidimensional em que a gente vai ter coordenadas x, vai ter coordenadas y, mas na realidade, x e y são respectivamente o eixo dos números reais e o y é o eixo dos números imaginários, tá? Então esse é o nosso plano de Argand-Gauss, porque justamente por essa forma dos números complexos, o A vai representar o quanto ele andou, quanto ele se deslocou no eixo dos reais, e o B vai representar quanto ele se deslocou no eixo dos imaginários, já que o I é a unidade imaginária propriamente dita, tá bom? Então, esse θ é o ângulo formado do número complexo com o eixo dos números reais. Então, por exemplo, se eu tivesse esse número complexo aqui, ó, esse número complexo aqui, o ângulo que ele forma com o eixo é esse ângulo θ. Então, é esse ângulo em radianos que a gente vai colocar aqui na nossa forma, beleza? E a gente tem a outra forma, que é a forma trigonométrica, que é ρ vezes cis θ, sendo cis θ a mesma coisa que cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, tá bom? Deixa eu só puxar o plano de Argand-Gauss aqui para o lado, e agora tá certinho, beleza? A gente tem essas três maneiras. O que a gente vai usar vai ser esta segunda maneira aqui. E por que a gente vai usar essa segunda? Porque nós estamos lidando aqui com potenciação. De maneira genérica, é mais fácil lidar com potenciação usando já a forma a forma exponencial dos números complexos, porque eles já estão em formato de potência. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Como a gente pode atacar esse problema?
Vamos novamente aqui, ó, vamos visitar o plano de Argand-Gauss de novo. Então eu vou fazer o plano aqui, ó, eu tô tentando fazer aqui de uma maneira que não fique tão ruim assim, ó. Deixa eu fazer bonitinho para vocês, porque vocês merecem um plano mais bem desenhado aqui, ó. Vamos lá. Aqui o eixo dos imaginários e aqui a gente tem o eixo dos reais. Então aqui em cima é o eixo dos números imaginários e aqui é o eixo dos números reais, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho o i, na realidade, ele é um número em que se a gente fosse fazer da forma primeira, da forma normal, eu não teria nada no a, o meu a seria 0 e o meu b seria 1. Então esse número, o i, ele nesse caso seria igual ao quê? O número i seria igual a 0 mais 1 vezes o i. Isso de fato dá i, né? Porque 0 mais alguma coisa não muda nada e 1 vezes o i vai retornar justamente o próprio i para a gente. Então, isso aqui de fato vai dar de volta o i. E aí o que a gente descobre? Que se a gente fosse colocar isso aqui de forma coordenada, se a gente fosse colocar isso em coordenadas no plano de Argand-Gauss, a gente colocaria então 0 nos números reais. Então a gente não estaria andando nem para a direita nem para a esquerda e a gente colocaria 1 no eixo dos imaginários. Então este é o número i, tá bom? Se você for notar comigo, o módulo desse número, que é esse ρ significa módulo, o módulo desse número, que é a distância dele até o zero no plano, é essa distância de preto aqui, certo? E ela vale 1, porque eu tenho 1 vezes i, tá bom? Então o módulo do meu número complexo vai valer 1, no módulo do i, no caso, né? E o ângulo que ele forma com a normal é um ângulo de 90 graus, tá bom, gente? 90 graus justamente porque eu estou em cima aqui do eixo dos números imaginários. Tá fazendo sentido? Então, o que a gente tem que lembrar agora? Primeira coisa, 90 graus é a mesma coisa que π dividido por 2 radianos. Por quê? Porque se o π vale 180 graus em radianos, quando a gente dividir 180 por 2, a gente de fato vai ter 90, tá? Então, ó, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Beleza, fechou nisso aqui. Por que isso aqui é importante? Porque agora, ó, a gente vai transformar o i em um número em um número no seu formato exponencial. Vamos fazer isso. Ó, o i, então, vai ser o quê? Primeira coisa, quando a gente tem o formato exponencial, a gente tem que ter o módulo dele. O módulo dele a gente acabou de ver aqui, ó, que vale 1. Então a gente vai colocar que o i vai ser igual a 1 vezes o e, né, que é a constante de Euler, já estava ali, elevado a i, o i também é constante, a gente não muda, né? O i raiz quadrada de menos 1. E a gente vai ter também o ângulo que ele forma com a normal, que nesse caso é π sobre 2 radianos. π sobre 2 radianos, tá bom? Ó, π sobre 2. Fechou, beleza. Então, multiplicar por 1 não muda nada, né? Então, eu vou simplesmente escrever isso aqui como e elevado a i vezes π dividido por 2. Esse é meu número i no formato exponencial dos números complexos, usando uma das 3 fórmulas dos números complexos que a gente já conhece, beleza? Vamos lá então. Agora, o que eu vou fazer? Eu descobri como é que é o i no formato exponencial. Então, primeira coisa, eu vou atacar fazendo i elevado a i. Por quê? Porque se eu fizer i elevado a i, eu só preciso depois substituir o resultado aqui e eu vou achar quanto que vale i elevado a i elevado a i. Beleza? Vamos lá. Ó, quanto que é i elevado a i? Primeira coisa, o i a gente já descobriu que é e elevado a i π dividido por 2. E eu estou elevando tudo isso aqui a i, correto? Porque isso daqui é o i, e eu já estou elevando ele aí, como eu tinha anteriormente. Agora, então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma potência de potência, que é o caso aqui, eu preciso multiplicar esses expoentes pelas propriedades da potenciação. Então, isso aqui, eu vou manter a base, que é o meu e aqui, ó, e eu vou elevar isso aqui pelo quê? Por o que já existia aqui, que era iπ sobre 2, multiplicado por i, beleza? Então, aqui, o que eu vou ter? Ó? Primeira coisa, eu quero que vocês percebam que eu vou ter i vezes π dividido por 2. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. E elevado a i ao quadrado, que é i vezes π dividido por 2. Só que vocês concordam comigo que pela definição do que é i ao quadrado, que é menos 1, ó, como a gente já discutiu aqui em cima, estava em algum lugar aqui. Ó. Eu acho que eu apaguei, inclusive, né? Mas pelos números complexos, pela definição da unidade imaginária, a gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, aonde tem i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1, tá? Então, eu vou ter que o i elevado a i vai ser e, até mudei a cor aqui, e elevado a menos 1, que multiplica π sobre 2. Multiplicar por menos 1, eu posso omitir o 1 e deixar só o sinal. Então, vai ficar e elevado a menos π sobre 2. E aqui já vai uma primeira curiosidade, uma primeira anotação interessante.
Vocês perceberam que eu peguei dois números imaginários puros, que foram o i e o i, respectivamente, né? E eu elevei um pelo outro. E deu um número real. Olha que loucura, cara. Por que é um número real? Porque aqui é um número irracional, o e é um número irracional, e o π também é um número irracional. Dois números irracionais estão contidos no conjunto dos números reais, né? Então, isso daqui é um número que, por curiosidade, olha que interessante, pertence aos reais. Isso é, cara, eu acho sensacional, tá? Porque a gente pegou dois números imaginários puros, dois números complexos que são imaginários puros, e a gente elevou um pelo outro e deu um resultado que pertence aos números reais. Isso aqui é muito louco, tá? É muito louco. Mas vamos anotar aqui então, ó, que esse é o nosso primeiro resultado. Já vou passar aqui, ó, um canetão nele para a gente não esquecer, tá? Por quê? Porque agora a nossa expressão original era a seguinte, ó, i elevado a i elevado a i. Só que, o que a gente fez primeiro? A gente calculou esse i elevado a i. Por quê? Porque a gente fez isso? Recapitulando, nós fizemos isso porque se a gente descobrisse quanto era esse valor, agora é só jogar aqui em cima no lugar do i elevado a i, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, ó, i aqui na base elevado a e, que está elevado a menos π sobre 2, beleza? Então esse é o nosso novo número que é equivalente a i elevado a i elevado a i, tá? Então agora, olha aqui embaixo, o i nós já descobrimos, olha aqui, ó, eu vou até passar o canetão aqui também, o i a gente já descobriu que é e elevado a iπ sobre 2. Então a gente vai substituir onde tem o i por e elevado a iπ dividido por 2. Tudo isso aqui vai ter elevado a e elevado a menos π sobre 2, tá bom? Então i vezes i elevado a i, por enquanto está resultando nisso aqui. Novamente, eu tenho aqui, ó, uma potência de uma potência, então eu posso multiplicar as potências. Então eu vou manter a minha base, que é e, e vou multiplicar o que já existia aqui, que era iπ sobre 2, por todo o resto do outro expoente, que era e elevado a menos π dividido por 2. E tá aí o nosso resultado. Olha que coisa interessante. Depois de, né, alguns minutinhos fazendo umas contas muito doidas aqui, a gente chegou nesse resultado que é razoavelmente esquisito, né, à primeira vista aqui. E realmente, ele é um número meio esquisito, porque, de fato, nesse caso, quando eu elevo i elevado a i por i novamente, eu termino num número complexo novamente, que é justamente o que tem a presença do i, tá? Na realidade, para ser mais formal, todos os números reais eles são complexos também, tá? Os números reais são um subconjunto dos números complexos. Mas, porém, entretanto, a gente está falando aqui do seguinte, esse número ele só pertence aos números complexos, ele não pertence ao conjunto dos números reais, tá? É isso que eu quis dizer quando eu falei que no caso do i elevado a i, isso aqui vai dar um número complexo puramente, né? Não vai dar um número real. Então, isso aqui pertence aos números complexos. E é esse o resultado, tá? Por mais bizarro e esquisito que possa ser, não tem muito que a gente possa fazer e, de fato, o resultado é esse mesmo, tá? O resultado é e elevado a iπ sobre 2 vezes e elevado a menos π sobre 2. Se você quisesse ainda dar um passo e melhorar um pouquinho, você ainda conseguiria trabalhar com isso, tá? Não recomendo, não acho que fica tão bonito assim, tão elegante, mas a gente poderia fazer o seguinte, ó. Vamos repetir aqui o e elevado a iπ sobre 2. Você concorda comigo o seguinte, que aqui em cima, ó, eu estou multiplicando por e elevado a menos π sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a π dividido por 2. Eu só apliquei aqui aquela propriedade da potenciação, e quando eu tenho um número, por exemplo, sei lá, quando eu tenho 3 e eleva a menos 4, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 3 elevado a 4. Eu usei a mesma propriedade aqui, só que agora usando esse número bizarro que é o e elevado a menos π sobre 2, tá? E aí a gente poderia escrever da seguinte maneira, que isso é a mesma coisa que e elevado. Aqui em cima, ó, a gente vai ter uma multiplicação de frações, multiplico o de cima com o de cima, que vai ser então iπ. Tudo isso aqui vai estar dividido por 2e elevado a π sobre 2. Não acho que fica tão elegante, mas se você quiser fazer dessa maneira, não tem problema, sinta-se à vontade. Esse resultado aqui, como é igual ao outro, também pertence ao conjunto dos números complexos, tá? Então, se você gostou dessa aula de hoje, se você gostou desse resultado maluco e bizarro que a gente colocou aqui, eu peço, por favor, que você dê o like se você gostou da minha explicação. Mesmo que você não tenha entendido muita coisa, às vezes você não está muito familiarizado com números complexos, tá? Mas se você curtiu a minha explicação e acha que dá para pegar de alguma maneira, te encorajo, por favor, a dar o like. Eu sou um canal que está começando agora e, com certeza, eu gostaria de contar com o seu apoio.
beleza? Não se esqueça, se você também realmente gostou do meu conteúdo, a ponto de querer me seguir aqui, se inscreva nesse canal, cara. Pode se inscrever. E eu tenho também um Instagram, que eu publico bastante conteúdo lá, muito mais do que aqui no YouTube. Inclusive, aqui eu publico somente esporadicamente. Então, lá no Instagram eu tenho um contato mais direto com você, beleza? Inclusive, amanhã, se você estiver vendo esse vídeo... Na realidade, amanhã não, né? Porque se você estiver vendo esse vídeo no dia em que eu postar, que vai ser o dia 2 de maio, quando for 20 horas e 40 no YouTube, eu vou estar fazendo... No YouTube não, no Instagram, eu vou estar fazendo uma live lá, beleza? Então, siga lá, a gente vai estar se acompanhando e interagindo por lá também, fechou? Então, muito obrigado, valeu, falou, um abraço no coração de todo mundo, fui!